Mateus 16, versículo 13 a 20, Jesus leva seus discípulos para Cesareia. E ele coloca os discípulos num lugar de muita adoração, um local onde haviam vários cultos, onde haviam vários templos. Ele senta os discípulos naquele lugar. E a pergunta que Jesus faz aos discípulos é: quem os homens dizem que eu sou? Essa é a pergunta que ecoa hoje nessa geração. Quem os homens, o que a cultura, o que o mundo, o que os pastores, os líderes dizem que eu sou? E aí começam as respostas. Tu és um dos profetas, tu és João Batista. A métrica sempre é a mesma. É colocar Jesus no plano de outros homens. É normalizar demais Jesus. E claro que já seria um elogio ser comparado com João Batista, mas o nosso Jesus vai muito além de tudo que nós podemos sonhar e imaginar. Ele está acima de tudo. E aí, depois de uma conversa, Pedro olha para Jesus, e a declaração de Pedro é uma declaração marcante. Ele vira para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pergunta hoje que é feita para nós. Todos nós, um dia, vamos comparecer perante Jesus. E a pergunta que será feita é: quem é Jesus para você? Para você, líder, quem é Jesus para você? Como nós definimos o nosso Senhor nessa geração? Jesus, ele tem uma maneira muito clara de se definir. Na verdade, os discípulos definiram Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pai definiu Jesus no seu batismo: esse aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Sigam e acompanhem as ordens deles. Os inimigos definiram Jesus. Aqueles que o colocaram na cruz, os romanos, disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Os demônios definiram e declararam que ele era o Filho de Deus. E até o próprio Jesus, ele deixou muito claro. Às vezes as pessoas acham que Jesus foi subjetivo na maneira de se afirmar a sua deidade, mas Jesus disse claramente: eu sou o pão da vida, quem se alimenta dele nunca mais tem fome. Ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a verdadeira luz capaz de iluminar todos os seus caminhos. Ele disse: eu sou a porta. Gente, há um bloqueio, há uma muralha chamada pecado, e no meio dessa muralha intransponível, Jesus entregou a sua vida, abriu a porta, e nós estamos aqui nessa manhã para celebrar o nome dele. Ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o bom pastor, e porque ele é o bom pastor, nada te faltará nesse mês de novembro, dezembro e nessa virada de ano. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo mundo correndo atrás de longevidade, algo bom, com medo danado da morte, mas aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá, diz as Escrituras. Então Jesus deixou muito claro quem ele era. Eu sou o pão da vida. Todas as declarações que ele poderia fazer, ele fez. A videira verdadeira. Ok, isso é o que nós definimos no templo, na igreja. Definimos quem Jesus é claramente na nossa vida. Quem aqui crê que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus? É uma pergunta retórica, nós sabemos. Agora, qual é o testemunho que o mundo aí fora tem acerca de nós? Principalmente como líderes que estamos aqui nessa manhã. Como é que o mundo lê? Quais são as dicas? Eu diria, agora que nós sabemos, definimos quem Jesus é, a pergunta é: e daí? O que muda na nossa jornada? O que muda para aquilo que está fora? Como é que as pessoas sabem? Qual é, gente, a marca? Qual é a consequência? Qual é o sinal que mostra para o mundo aí fora que Jesus verdadeiramente é Senhor na nossa vida? Porque as pessoas estão olhando. O mundo está olhando. Nesses últimos anos, nós tivemos uma revolução de comunicação chamadas mídias sociais. Nada do que acontece na vida de ninguém fica mais na esfera privada. Tudo sai, tudo se multiplica, tudo se espalha. Nós estamos sendo observados como evangélicos no Brasil. Em 2032, nós deixaremos de ser minoria, as pesquisas dizem, e nós seremos a maioria nesse país. Pessoas alcançadas e lavadas pelo sangue de Jesus. Ótimo! O que muda na nossa vida? O que muda na nossa jornada? As pessoas estão nos observando. E eu quero propor para você, eu tenho ministrado muito sobre isso, uma das principais maneiras que as pessoas veem em nós, discípulos de Cristo, é como nós tratamos as outras pessoas. É como nós tratamos e nos relacionamos com o mundo que está ao nosso redor. Você sabia que as pessoas estão te observando? Você sabia que por onde você passa, você é um testemunho vivo, que as pessoas reconhecem você como filho de Deus, também e principalmente pela maneira que você trata e se relaciona com as outras pessoas? Gente, Jesus veio mostrar
Jesus veio à terra ensinar, veio falar sobre pecado, veio nos livrar da opressão do mal, veio. Mas uma das principais coisas que ele veio modelar aqui na terra é como nós precisamos e como nós devemos tratar as outras pessoas. Posso chocar você com algumas declarações de Jesus? Sim ou não? Posso chocar você? Eu quero te convidar a sair um pouco da sua mentalidade, da mentalidade hoje, pós-moderna que nós temos, da igreja, de um país como o nosso. Eu queria que você voltasse comigo há 2000 anos atrás. Eu queria que você voltasse comigo lá para Galileia, aonde Jesus proferiu essas palavras e aonde Jesus pregou um pouco do que nós estamos vendo aqui. Era uma época que nós não podemos comparar com a época de hoje. Gente, aquele povo vivia na barbárie. Não havia lei, não havia imperativo moral. Eu, quando vim aqui para a conferência, saí de casa atrasado, muito trânsito em Belém, e tem uma rotatória, bem ali no centro, Almirante Barroso com Júlio César. Quem conhece Belém sabe onde é. Sinal de 4 tempos, eu atrasado, falei, vou perder o voo, tenho que chegar no voo. E aí quando eu olhei, tinha aquela câmera, aquele radar fotográfico. Por que eu não furei o sinal para chegar na hora? Nem deveria furar o sinal, e não estou dizendo que você deva furar. Mas se você furar um sinal com câmera, o que vai chegar uma semana depois na sua casa? Uma multa. Um imperativo moral, alguma coisa que te impede, que balize o seu comportamento. Nosso mundo hoje é um mundo cheio de imperativos morais. Gente, naquela época não tinha nada disso. Era a lei do mais forte, se fazia como queria. As pessoas agiam e conquistavam e abusavam os outros. Era dessa forma que o mundo daquela época funcionava. E nós temos que ouvir o que Jesus diz debaixo dessa ótica. Mateus capítulo 5, versículo 43. Olha só o que Jesus diz nesse contexto. Olha o que Jesus diz nessa história. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Claro, é isso aqui. A lógica é essa. Se a pessoa é meu inimigo, eu tenho que perseguir ela. Se a pessoa me trata mal, eu devolvo ela com a mesma moeda. Correto? Tiro nela, pancada nela. É o que o mundo hoje prega ao nosso redor. Mas aí Jesus chega e diz: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás no céu. Jesus está dizendo aqui, para que as pessoas olhem para vocês e vejam semelhança física, de ação, para que as pessoas entendam, olhando, assim como olharam para Jesus e me viram, olhem para vocês e vejam Jesus andando aqui na terra em todos os seus passos. Orem pelos seus inimigos, perdoem aqueles que os perseguem. E ele continua dizendo: se vocês amarem apenas, olha o que a Bíblia está dizendo, se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Qual vai ser a diferença? Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Meu Deus, que palavra de Jesus. Que declaração Jesus faz aqui nesse texto ao nosso coração. Escute, o pecado e a queda do homem afetou tudo, estragou tudo. O pior problema da humanidade chama-se pecado. A gente quer tratar tudo que existe na vida do homem e esquecemos que o que acaba com a vida do homem chama-se pecado. O pecado estragou tudo. Por exemplo, cheguei aqui ontem em Macapá, comemos o filhote, tomamos o açaí. Claro que o açaí daqui é maravilhoso, empatado quando parar, não posso dizer diferente, mas vamos lá. Isso debaixo de uma humanidade caída. Imagina o que seria se a minha humanidade fosse plena e perfeita. Gente, afetou tudo. Tudo que você possa imaginar foi diminuído por causa do pecado e da queda do homem, um monte de coisa. E uma das principais coisas que o pecado estragou foi a nossa capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Anote isso porque isso é importante. O pecado acabou com a nossa capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Vamos para o livro de Gênesis. Você está com a sua Bíblia aí? Ou com o seu tablet? Abra aí, por favor, para mim. Gênesis capítulo 1, se você puder. Dê uma olhadinha só. A Bíblia tem 31.104 versículos. A gente vai olhar assim, só passando o olho. Talvez vamos olhar aí 100, só olhando por cima. Mas dê uma olhadinha. Gênesis capítulo 1, o que a gente tem aí? A criação do mundo. Ou seja, o mundo é criado. Aí Gênesis capítulo 2, logo lá você vai ter a criação do homem. Depois você vai ter o pecado, vai ter a queda do homem. Mais para frente um pouco, preste atenção. O homem é expulso do jardim, não é isso que está aí no texto? O texto continua.
E você vai vendo aí as histórias acontecendo. Vamos lá. Desde o início, você percebe na Bíblia, e eu vou chegar aí com você, que o pecado vem estragando os relacionamentos. Desde o início fica claro que uma das maiores consequências do pecado é a quebra de todos os relacionamentos, começando com o relacionamento do homem com Deus. É ou não é verdade? O homem vivia com Deus no jardim. O homem tinha cumplicidade. Todos os dias Deus visitava. O homem era separado para estar com Deus. Ele perdeu os benefícios desse relacionamento. O homem foi expulso. O homem foi tirado do jardim. Ou seja, o relacionamento do homem com Deus foi quebrado logo no início. Pecado entra no mundo. O homem está expulso. Homem e Deus agora estão separados. Só que não termina aí não. A gente continua olhando o início da Bíblia. Qual é um dos primeiros problemas que existem na Bíblia? Está aí logo no capítulo 3 e 4. Caim mata quem? Hein? Abel, logo no início. Gente, nós estamos falando aqui de dois irmãos. Nós estamos falando aqui de família. Eu não estou falando aqui de inimigo, de quem está fora, de quem deveria perseguir você, não. Estou falando de quem está dentro, de quem deveria empurrar, animar, projetar você para chegar na frente. Esse aqui é o maior genocídio da humanidade. 1/4 da humanidade do mundo morreu aqui nesse dia, dentro de uma família. Mais para frente um pouco, dê uma olhadinha. Jacó engana quem? Esaú, seu próprio irmão. Que coisa louca. O próprio irmão, um engana o outro, daqui a pouco o outro já persegue. E a gente continua mais para frente um pouco. José vendido como escravo. Por quem, gente? Seus próprios irmãos. Note novamente a quebra, a consequência do pecado. Os relacionamentos são completamente destruídos. Se a quebra de relacionamento foi o primeiro sinal visível, quebra de relacionamento com Deus e o homem foi a primeira coisa que nós vimos, qual deveria ser a primeira prova de que nós fomos restaurados e regenerados por Jesus? A volta do relacionamento com Deus e a volta do relacionamento com o próximo. Tratar bem o próximo, se aproximar das pessoas que estão ao nosso redor. Mas o pecado vem destruindo isso. Note que tudo que eu falei aqui aconteceu num contexto de família. Que dizer dos divórcios? Como é que pode alguém que se apresenta perante Deus, perante a igreja, perante a lei, dizendo assim: eu amo essa pessoa, até que a morte nos separe, passa 3 anos e começa a dizer: eu quero ser a morte, tomara que essa pessoa vá embora. Pessoas que se amam. De repente, a gente poderia falar das coisas mais surreais aqui, chocantes. Conflitos entre vizinhos. Quem já brigou com o vizinho? Não precisa levantar a mão não, mas a gente já viu o tempo todo. Esses dias eu tive que separar no meu condomínio. Além de tudo, eu ainda sou síndico do meu condomínio. Que encrenca, que parada. E tive que separar uma briga de 2 pessoas de mais de 60 anos de idade, um homem e uma mulher. Loucura. E a mulher chegou e falou: pastor, não chega perto dele não, porque se o senhor chegar perto dele, esse encosto que tem nele vai manifestar. Não chega perto desse homem. Mas acontece. Briga entre sócios, briga entre colegas, né? Patrão e empregado, briga de trânsito. Gente, briga por vaga de estacionamento. Que dizer do Black Friday? Já participou do Black Friday? Vai ser agora. As pessoas se acumulam na porta do mercado e se matam, e se acotovelam, e se pisoteiam para pegar um desconto de R$10 de um ferro só por R$10. E alguém pode olhar assim e dizer: não, pastor, mas é só Black Friday. Não. Nós perdemos a capacidade de tratar bem as pessoas. Nós esquecemos, o pecado danificou isso e nós estamos acabando com tudo. Vamos para o cenário mundial e a guerra que está acontecendo na Ucrânia agora. Irmãos, mesma nacionalidade, mesma etnia, se matando, lançando bombas. O Oriente Médio, tudo isso está acontecendo. E atenção, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, pisou aqui nessa terra e disse: eu sou o príncipe da paz. Eu vim estabelecer a paz e restaurar o relacionamento de vocês comigo, mas de vocês um com os outros. Dê um brado de glória a Deus se você recebe essa palavra. Uma das principais obras de Jesus é essa: restaurar, promover o relacionamento um com o outro. Estabelecer, gente, um novo padrão. Porque o nosso Deus, é importante que isso seja dito, o nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus ama relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional. Repito, o que o mundo vê, às vezes, dentro da igreja, as pessoas que estão fora, nós não conseguimos transferir integridade, idoneidade, muitas vezes santidade. Agora, o que o povo de fora consegue ver é uma igreja relacional, uma igreja que se identifica e que se comunica bem com as pessoas. Nosso Deus é um Deus
relacional. Ele veio revelar, Jesus veio revelar Deus e veio dizer, olha, quem vê Deus, quem me vê, vê ao próprio Deus. Você não precisa assistir a série The Chosen para ver um Jesus gente boa, para ver um Jesus que consegue falar com as pessoas. Gente, Jesus era uma das pessoas mais educadas que andou sobre o planeta Terra. Jesus era uma pessoa aberta, Jesus era uma pessoa sorridente. Jesus dizia, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Jesus era alguém agradável. Jesus era um líder, as pessoas gostavam de ouvir e de estar perto de Jesus. E Jesus tomava algumas das atitudes mais escandalosas para aquela época. Ir para Samaria, quem é que ia para Samaria? Falar com uma mulher samaritana, quem é que fazia isso? Gente, tocar um leproso no templo era declaração de morte, de briga naquela época. Fazia as coisas que Jesus fez. Um jovem cego está lá, e aí os religiosos, os fariseus discutindo, quem foi que pecou? Pecou o pai? Pecou a mãe? Ó céus, ó terra, quem é que está errado? Jesus não queria nem saber. Ele falou, eu quero saber quem pecou. A glória de Deus vai se manifestar e ele vai ser curado. Alguma coisa tinha que acontecer. Jesus era uma pessoa que se identificava com as pessoas. A mulher do fluxo de sangue, a mulher do vaso de alabastro, se ele soubesse quem é que toca nele, ele sabia exatamente quem tocava, e ele veio buscar e salvar essas pessoas que precisavam. Jesus foi na casa de Zaqueu, gente. Zaqueu, prepara o açaí e o filhote, porque eu estou chegando. Eu vou tomar aquele açaí. Depois do açaí, bota a rede, porque eu vou dormir, eu vou pousar na tua casa, eu não vou sair daí. Para a maior parte das pessoas, está aí a manchete. Jesus está falando, Jesus está se identificando. Atenção, Jesus era uma pessoa acessível a todos. Por quê? Porque ele veio mostrar como o nosso Deus é. E o Deus que nós servimos é um Deus relacional, e é por isso que você está aqui nessa manhã. Nosso Deus é um Deus que ama relacionamento. Nosso Deus é um Deus que ama pessoas. Nosso Deus é um Deus que ama abraçar, que ama estar perto. Você já apertou a mão dessa pessoa bem apertada que está perto de você? Aperta aí bem apertada para ela acordar. Dê um sorriso para ela. Isso. Você é importante, parabéns por ter vindo. Jesus era alguém próximo. Jesus não era esse ser distante. Jesus era uma pessoa agradável. E tem gente que gosta de ser topeira. Tem gente que gosta de ser chata. Tem líder que acha lindo e maravilhoso, está distante das pessoas, e nós esquecemos que o Deus que nós servimos é um Deus relacional, acessível a todas as pessoas, e isso fala da presença de Deus. Gente, o Evangelho veio mudar muitas coisas na nossa vida, mas uma das primeiras coisas que precisa mudar é a maneira que nós tratamos bem as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o Evangelho mais poderoso que nós podemos pregar e viver aqui na terra. Principalmente líderes, tratar bem, sabe? Ser alguém acessível. Deus é relacional. Deus não precisa de mim e de você para viver. Ele é pré-existente, Ele é todo poderoso. Gente, Deus não precisa da minha adoração para continuar sendo Deus. Deus não precisa, posso dizer algo que vai chocar você? Do seu serviço para ganhar Macapá, se você não quiser fazer. Se você não quiser fazer, os olhos de Deus vão cair sobre outra pessoa, e essa pessoa vai receber o galardão e a bênção de fazer a obra de Deus. Ele não precisa, mas mesmo assim, Ele escolheu estar com você. Ele criou você, Ele deu um propósito para você. Você não é um acidente da natureza, você foi cuidadosamente planejado para as mãos de Deus, para cumprir um propósito eterno. E você está aqui nessa manhã para ser lembrado disso e sair impulsionado por essa visão de um Deus relacional e de um Deus próximo a todas as pessoas. Esse é o Deus que nós servimos. Eu levo cada susto quando eu leio a Bíblia. Vamos lá, João capítulo 14. Um dos versículos para mim mais impressionantes da Bíblia. Talvez você nunca tenha olhado dessa ótica, mas eu quero desafiar você. João 14, 2 e 3. Palavras de Jesus. Ele diz assim: na casa do meu pai há muitos aposentos. Outra versão vai dizer muitas moradas, né? Poderia dizer há muitas fazendas, há muitas casas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Eu vou parar aqui. Ele foi preparar lugar para você. Vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quem aqui gosta de receber visita? Levanta a mão. Quem gosta de receber visita? Bem alto, levanta a mão.
Quem não levantou a mão, tira a foto de quem levantou a mão. Na hora do almoço hoje, você vai na casa dessa pessoa, porque ela disse que gosta de receber visita. Fechou? Tá bom? Você está numa conferência de integridade, santidade, então você vai. Então, novamente, está registrado. Quem não levantou a mão já sabe, você vai lá. Gente, e quando a visita não vai embora, o que você faz? Como é que fica? E quando aquela pessoa chega na sua casa sem ser convidada, com mala, cuia e travesseiro, isso o nortista conhece, né? Cheguei, tô aqui, não vai embora. Como é que faz? Lá em casa, por exemplo, tem um cara que chegou na casa do papai, foi ficando, casou com a minha irmã, nunca mais saiu de lá, tá lá até hoje. Até hoje tá lá. Isso aqui é doideira. Como é que pode? Eu fico chocado quando eu vejo Jesus dizer: eu estou indo preparar lugar porque eu quero que vocês vivam na minha casa comigo para todo sempre. Eu nunca mais quero estar longe de vocês. Eu passei pela cruz e eu estou voltando para o céu, mas eu estou indo preparar lugar. Gente, isso aqui é algo fantástico. Isso aqui prova a bondade de Deus para conosco. Ele está dizendo: eu quero estar com vocês para sempre. Não é uma semana, não são 1000 dias, não são 10.000 anos, mas por toda eternidade eu estou indo preparar lugar, num lugar perfeito, lindo, maravilhoso, sem dor, lágrimas, sofrimentos, para receber você, sua família, sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou chegar lá, você vai chegar lá. Essa é a nossa morada eterna. Eu estou indo preparar lugar para estar com vocês. Eu mereço isso da parte de Deus? Claro que não. Claro que eu não mereço, mas porque Ele sabe tratar bem as pessoas. Jesus veio ao mundo não só para revelar o Pai. Jesus veio ao mundo não só para nos salvar, também é o principal papel de Jesus, mas Jesus também veio ao mundo para mostrar como nós devemos nos relacionar com as outras pessoas. Tá claro isso para vocês, gente? Vocês não vão entender? Como nos relacionar com as outras pessoas. Muitos enxergam o cristianismo hoje só de forma vertical. É uma das maiores doenças que nós temos hoje. É eu e Deus. Não, é eu e Deus. Minha fé, eu e Deus, a gente está aqui, a gente conversa, a gente se entende. Eu acompanho na internet célula, discipulado, prestação de conta. Não, eu não preciso disso. É eu e Deus. Eu me conecto com Deus, tenho meu relacionamento com Ele. E quem faz isso nega a essência do que é o cristianismo, porque Deus é um Deus relacional. É um Deus de relacionamentos. É um Deus que anda perto. Por exemplo, o principal símbolo, um dos maiores símbolos do cristianismo é qual? É a cruz. Coloca a foto aqui para mim rapidamente. Isso fica muito claro. Não é à toa que a cruz é um dos maiores símbolos, porque a cruz tem a sua haste vertical. É a mais difícil. Alguém teve que cavar o buraco, alguém teve que chumbar. Jesus teve que sofrer, teve que pagar o preço. Escute, para você estar aqui hoje não foi de graça. Jesus pagou o preço. O escrito de dívida que estava sobre você foi anulado na cruz do Calvário. Ele carregou, ele cavou, ele chumbou. Ok, esse é o eixo que restaura a comunicação do homem aqui da terra com o céu. Jesus veio, o véu foi rasgado, o relacionamento com Deus através de Jesus Cristo foi restaurado. Só que tem a outra haste que é a horizontal da cruz, e essa é o relacionamento com as pessoas, com quem está perto de mim, com quem torce pelo mesmo time que eu. Tomara que seja o Paysandu, se não for também não tem problema nenhum. Não. De quem pensa como eu, de quem ideologicamente é semelhante a mim, embora hajam diferenças. O evangelho que Jesus veio pregar é um evangelho relacional, que trata bem as pessoas que estão ao nosso redor, a despeito das diferenças, a despeito de todos os problemas que existem. E tem muita gente dizendo: não, existe cristianismo só eu e Deus. Gente, não existe. Existe cristianismo ou ministério só eu e Deus. E cristianismo tem a ver com como nós tratamos Deus, mas também tem a ver com como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Não dá para separar as duas coisas. Não dá para dizer: eu tenho relacionamento com Deus, eu lidero porque recebi um chamado de Deus, eu amo a Deus, eu entrego a Deus tudo, mas eu não consigo me identificar com o próximo. Eu não consigo me relacionar, eu não consigo tratar bem as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe qual é o grande mandamento? Quando perguntaram para Jesus uma vez: Senhor, qual é o principal mandamento? Mensagem simples, Lucas capítulo 10, versículo 27. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de
todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Ok, ama a Deus. O amor vertical. Entrego a Ele tudo que eu tenho, alma, força, entendimento. Mas ele continua no texto dizendo, o segundo é semelhante. O segundo, embora diferente, é equiparado a esse. Atenção para isso. O segundo, embora não seja, é como se fossem 2 em 1. O segundo está na mesma altura. Ele continua dizendo, o segundo é semelhante, na mesma frase. E ame o seu próximo como assim? Como assim mesmo. 2 mandamentos em 1. E ele continua dizendo, olha, disso dependem toda a lei e os profetas. 2 mandamentos importantes. Amar a Deus, buscar a Deus, honrar a Deus. Sabe qual é a coisa mais importante da sua vida? A coisa mais importante que você pode fazer como líder, como sacerdote, como pastor, como alguém que ama, que tem uma chama no coração para pregar o evangelho, é amar Deus de todo o seu coração e de todo o entendimento que existe em você. Amar Deus com tudo que você tem. Mas junto com isso, é tão importante quanto amar o próximo como a si mesmo. Jesus coloca isso no texto, gente, 9 vezes. Jesus faz essa afirmação 9 vezes. Como se dissesse, não se esqueçam, valorizem isso. É tão importante para mim que eu estou repetindo. A primeira coisa, me ame, me busque, coloque isso para dentro, sabe? Assimila essa palavra, pratique essa palavra. Mas a segunda coisa é tão importante como essa: ame as pessoas que estão ao seu redor como a si mesmo. Quando nós caímos no pecado, repito, tudo se estragou, principalmente nossa forma de se relacionar com o próximo. E de lá para cá, nós estamos ferindo, matando a reputação das pessoas, difamando o próximo, quando Jesus veio à terra para resolver esse problema, restaurar a comunhão do próximo com o próximo, do homem com o homem. Uma das missões de Jesus, e nós relegamos. Se o Jesus que você segue é um Jesus que te isola, te afasta, te deixa longe das pessoas, te faz ferir as pessoas, esse não é o Jesus verdadeiro. Porque o Jesus verdadeiro é o Jesus que te aproxima de Deus e te aproxima das pessoas que estão ao seu redor e das pessoas que às vezes até ferem você. Ah, pastor, mas eu não consigo. Vou pedir aqui o teclado para chegar, já vou terminar pelo tempo. Eu não consigo amar tal pessoa. Olha o que essa pessoa fez para mim. Olha o que aconteceu, às vezes dentro até da mesma igreja, né? Eu não consigo porque eu estou sentado aqui, ela está sentado lá. Essa pessoa me defraudou, essa pessoa me traiu, essa pessoa fez alguma coisa e eu não tenho condições mais de perdoar, de estar com ela. O interessante é que quando Jesus lançou esse mandamento, não foi uma sugestão não. Jesus não sugeriu, olha, se vocês quiserem, me amem de todo. Não, ele disse, ame. Ame o Senhor teu Deus de toda a alma, coração, entendimento. O segundo é semelhante a esse, é imperativo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não sugeriu isso. Jesus, ele disse, é quase como se fosse um mandamento. E 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus coloca dentro de você um novo coração. Deus coloca dentro de você um novo espírito, capaz de perdoar, capaz de amar, capaz de resgatar o relacionamento com as pessoas que até feriram e traíram você ao longo da jornada. Eu tenho 42 anos de idade. Sou um obreiro, um pastor da nova geração. Posso confessar para você qual tem sido hoje o maior desafio que eu tenho ministerial? É perdoar as pessoas que me tratam mal. É abrir mão às vezes de algum direito que eu acho que eu poderia ter. Porque na vida, gente, escutem, alguém vai ter que ir para a cruz. A essência do evangelho que nós vivemos é: o pecado precisa ser pago. Quem é que vai discutir? Quem é que vai pagar o preço? Jesus levantou a mão, se alguém tiver que pagar o preço. Eu não mereço pagar o preço, mas eu pago. E no final de tudo isso, a mim será dado o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, porque alguém precisa ir para a cruz. A gente está vivendo hoje tanto conflito, nós estamos vivendo tanto problema, tanta coisa que poderia ser evitada, porque ninguém está disposta a ir para a cruz. Eu pergunto para vocês, o que é amor, gente? Amor é uma decisão ou é um sentimento ou é uma escolha? Hein? Escolha. A gente fica esperando sentir, não. Quando eu sentir vontade,
Quando Deus descer numa reunião como essa e tocar o meu coração, ok, Ele faz isso muitas vezes, mas na maior parte das vezes, amar, você não sente vontade de amar, você é intencional em amar, e depois de você fazer isso, vem aquele sentimento gostoso, de paz, de plenitude, de ter agradado o coração de Deus. Primeiro você ama, depois você sente. Você não sente para depois amar, primeiro você ama, e depois Deus traz aquele sentimento maravilhoso no seu coração. Então o desafio que eu queria deixar para você, nesse momento rápido, é: ame o seu próximo. Parece um conceito tão difícil, e para nós líderes, às vezes até pior. Ame o seu próximo. Uma vez perguntaram para Jesus, no meio da opressão romana, Jesus pregava esse evangelho, Jesus falava essas coisas. Olha, vocês estão ouvindo por aí que a regra é: se alguém trai você, você trai do mesmo jeito. Eu estou dizendo, orem, perdoem as pessoas. Uma vez perguntaram para Jesus, alguém jogou uma pergunta despretensiosa. Lucas 10, 29 diz assim: mestre, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A quem eu tenho que perdoar? Como se um israelita estivesse dizendo: é o romano, é Herodes que está aqui me oprimindo? Quem é o próximo que eu tenho que perdoar? E aí Jesus, sempre inteligente, ele responde com a parábola que hoje nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Ele conta a história de uma viagem entre Jericó e Jerusalém, de um homem judeu, atenção, judeu que fazia essa viagem. No meio do caminho, os ladrões salteadores vieram, feriram esse homem no meio da jornada, e a Bíblia diz que um sacerdote passa no meio do caminho, e o sacerdote olha para aquele homem, deveria ter se identificado com ele. Ele passa largo, ele passa do outro lado e não acolhe suas feridas. Depois vem o levita, talvez apressado para chegar, também passa largo do outro lado, não se identifica com ele. E aí Jesus provoca a mente dos seus ouvintes. Ele fala, só que tem um detalhe: um samaritano que passava nessa viagem, alguém de quem se menos esperava qualquer tipo de reação, qualquer tipo de identificação, esse homem, ele parou. Gente, olha o que a Bíblia diz. Esse homem primeiro viu, esse homem se moveu de íntima compaixão, esse homem se aproximou daquele judeu ferido. Não só se aproximou, mas o abraçou, o tocou, levou esse homem e pagou por todas as despesas do seu tratamento. Eu olho para esse texto e eu tenho orado muito, pedido: Senhor, me faz como esse homem. Primeiro, me dá olhos de compaixão. Jesus era um homem que tinha olhos de compaixão. Jesus andava pela cidade e ele observava as pessoas, e ele observava os pecadores, ele observava quem não merecia. E o olhar de Jesus nunca foi um olhar de condenação, nunca foi um olhar de enterrar quem já está enterrado, de empurrar para o inferno quem já está na porta. Não, Jesus era aquela pessoa que estava na porta e dizia: se tiver que entrar lá, tirar e trazer para o reino dos céus, eu estou pronto, eu estou disponível. Jesus nunca teve um olhar de condenação. Jesus olhava para as pessoas e ele se movia de íntima compaixão. Seu coração chorava, se quebrantava. A minha oração é que nesse tempo Deus levante homens e mulheres movidos de íntima compaixão por quem precisa, porque essa linguagem o mundo aí fora entende. O mundo está carente disso. Jesus, ele tinha olhos de compaixão por quem sofre, por quem está nos bares, por quem está no brega, por quem está seguindo imagens, que teve lá em Belém, teve aqui também, por pessoas que ainda não descobriram a verdade, mas vão descobrir, porque o Deus que nós servimos é um Deus relacional, e você, o melhor representante que ele tem é você. Olhar de compaixão, olhar de compaixão. Primeira coisa que aquele homem fez, ele olhou, ele se identificou. Segundo, Jesus tinha um coração de compaixão, um coração. Jesus não só olhou, mas ele parou. O coração dele foi tocado. Gente, se o coração do nosso Deus não fosse um coração de compaixão, não haveria lugar para restaurar os Pedros da vida, não haveria lugar para restaurar os Saulos que se tornaram Paulos da vida. Se o coração do nosso Deus não fosse de compaixão, nenhum de nós estaria aqui, porque tais eram alguns de vós, mas fostes alcançados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário. Olhou, se identificou. E não só isso, uma das coisas que para mim tem marcado muito, Jesus, ele tinha um toque de compaixão. Toque. Note que no texto, o homem foi lá, o bom samaritano, abraçou, carregou, botou no ombro,
tocou. Jesus fazia questão de fazer isso. Jesus era uma pessoa que poderia. Houveram milagres na Bíblia, atenção, aonde Jesus disse, olha, para 10, vão, se lavem, se apresentem ao sacerdote, vocês vão ser curados. Eles nem precisaram se lavar. A simples obediência ao comando de Jesus, a Bíblia diz, enquanto eles iam, todos os 10 foram curados, porque obedeceram o mandamento de Jesus. Jesus não tocou ninguém. Jesus não teve que impor as mãos sobre ninguém, mas em muitos milagres, note que se repete vez após vez após vez, Jesus tocando, Jesus fazendo lodo e tocando. É a mulher do fluxo de sangue que chega por baixo. Jesus nem sabia e francamente nem precisa saber. Quando a mulher chega, toca na pontinha das vestes, a unção começa a fluir, a mulher é automaticamente curada. Jesus diz, para tudo, alguém me tocou. Por quê? Porque Jesus queria deixar claro que eu sou um Deus relacional. Eu toco as pessoas, eu me aproximo das pessoas, eu me identifico com quem sofre. É o aidético, é a pessoa que está fora, é a prostituta, é o bêbado, é o venezuelano, é a pessoa que está nos bares. A gente olha às vezes com olhar de condenação, quando na verdade a gente deveria dizer, Senhor, tem misericórdia, me faz um instrumento de amor, de poder abraçar e tocar essas pessoas, muda a vida delas. Nós tivemos agora em Belém esse movimento que existe grande no mês de outubro, e uma de nossas igrejas fica bem na avenida, e a gente faz um ponto de oração e distribui água. Vocês não sabem o tamanho da guerra que é, porque o nosso objetivo é só um. O que vocês estão fazendo lá? A gente só quer abraçar e tocar as pessoas, nada mais do que isso. Porque tem hora que não precisa abrir a boca para pregar o evangelho, simplesmente está e dá um abraço, manda todo o recado e resolve todos os problemas. Nosso Deus é um Deus relacional. Jesus tinha um toque de compaixão, e Jesus tinha pés de compaixão. Esse homem estava andando, esse samaritano, e ele foi até lugares onde as pessoas de fato precisavam. Gente, esse homem aqui precisava. Nós estamos vivendo uma época onde o entendimento de muita gente é, não, a igreja não pode, a igreja não tem que ir. Como se o que acontece lá fosse mais poderoso do que o Jesus que existe dentro de nós. O risco não é nós nos afastarmos de Jesus, é o Jesus que está dentro de nós, transformar a vida dessas pessoas e mudar a vida delas. Jesus, ele tinha esses pés. Ele chegava onde as pessoas precisavam chegar. E eu termino com isso. Vou pedir que você fique de pé em nome de Jesus, e vou cortar aqui e me caminhar para o final desse texto. Sirva seus irmãos e irmãs. Sirva seus irmãos e irmãs. Se estiver aqui, tem um slide na frente. Dê um abraço nessa pessoa perto de você e diga, é um privilégio estar aqui hoje junto com você. Um dos maiores privilégios que nós temos, gente, é servir. Você foi chamado para servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não existe honra maior do que entregar a nossa vida, gastar a nossa vida a serviço do Mestre, representando Jesus, sendo relacional, alcançando as pessoas. Eu termino com essa analogia, duas para você. O rei Herodes, e a gente falou um pouco daquela época em Jerusalém, no sul de Israel tem uma fortaleza bonita chamada Fortaleza de Massada. Alguns já foram, fica perto do Mar Morto. Essa fortaleza, ela foi construída por Herodes porque Herodes tinha um medo danado de ter a sua terra invadida, e ele queria um local onde ele podia se proteger disso. Hoje é num lugar tão alto que tem que ter um teleférico para você sair da base e chegar lá. Quando essa fortaleza foi construída, veja na internet depois, incontáveis escravos e pessoas morreram. Muita gente morreu para isso. Quando os romanos tomaram Israel, eles tiveram que fazer uma rampa, e eles perderam tantos soldados, porque lá de cima eles ficavam jogando pedras e matando os soldados lá embaixo. Lá em cima tinha jardim, lá em cima tinha campos, lá em cima tinha sinagogas, um lugar lindo, maravilhoso. Você vê todo o sul de Israel daquele lugar. O interessante é que Herodes construiu essa fortaleza. Sabe quantas vezes Herodes foi lá? 2 vezes só. Ele construiu uma das maiores fortalezas, está lá até o dia de hoje, e 2 vezes só esse homem foi lá. Por quê? Porque reis são assim, eles são servidos. O cara constrói um império, constrói uma vida para usar 2 vezes, e é obrigação dos outros fazer. A história conta do rei da Babilônia que ele construiu aqueles, até hoje isso é mencionado, aqueles jardins suspensos que existem para que as pessoas pudessem passear, porque não haviam naqueles locais jardins. A gente olha para o Egito hoje, as pirâmides que são lá eram túmulos, ou seja, não tinha uso nenhum. Quando eles morriam, os faraós,
eram colocados naquelas pirâmides, e até hoje não se sabe, gente, como é que se cortava, transportava e se posicionava aquelas pedras naquele lugar, até hoje. E a gente fica olhando isso e a gente pensa, poxa, esses homens eram servidos, esses homens tinham autoridade, esses homens eram homens que tinham muita gente para servi-los. E sabe o que me chama a atenção? Que o único rei poderoso e vivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é digno de todo louvor, adoração, dele é a terra, dele é a provisão, dele existe tudo. Ele não veio para ser servido, ele não veio para construir grandes prédios para si, ele veio para pegar uma toalha, colocar no ombro, uma bacia no pé e dizer: o Filho do Homem veio a esse mundo para servir. Então façam como eu também faço. Servir. Que coisa extraordinária. Jesus veio para servir. Um dos maiores privilégios que nós temos é servir o próximo. Servir o próximo. E por fim, perdoar. Quem aqui reconhece que perdão é uma área desafiadora para você? Não precisa levantar a mão. Não precisa. Eu vou levantar a minha. Perdão. Eu li há pouco tempo um livro que há bastante tempo eu já queria ler. E eu quero colocar a foto aqui para você, rapidamente, para você olhar essa foto dessa senhora aqui. Coloca aqui. Chama-se Corrie ten Boom. Se você nunca leu nada dela, leia. Extraordinária. Essa senhora era uma senhora holandesa. Ela viveu durante a guerra, a perseguição. E a casa dela eles abriram para esconder no porão da casa deles muitos judeus. Ela escreveu um livro sobre isso. Olha que história interessante. Numa das fiscalizações, os guardas encontram aqueles judeus na casa dessa mulher, e aquelas pessoas e toda a sua família vai parar num campo de concentração. Ela, seu pai, sua mãe e 2 irmãs. Eram 3, ela mais 2 irmãs. A história conta que todas as pessoas que foram capturadas morreram. As 2 irmãs morreram. Pai e mãe morreram naquele campo de concentração. Havia um algoz, um senhor que era a pessoa que comandava aquele local, e ela nunca esqueceu do rosto dele e principalmente do formato da mão dela. Porque, gente, quem é ferido nunca esquece o rosto e os detalhes de quem feriu. É ou não é verdade? Não esquece. Essa mulher, por um erro administrativo, foi liberada do campo de concentração, acabou a guerra. Ela se tornou uma grande pregadora, e o foco do ministério dela sempre foi pregar sobre perdão. Perdão. Ela começou a viajar o mundo, começou a pregar para muita gente. Um dia, ela está pregando, e ela menciona que ela saiu de um campo de concentração, que um dos maiores desafios que ela teve na vida foi deixar para trás esse capítulo nefasto, difícil da vida dela. E quando ela termina a mensagem, ela percebe que se destaca no meio da multidão. Ela descreve isso no livro. Um homem. Quando o homem vem andando, já idoso, envelhecido, ela olha para o rosto do homem, ela identifica na hora quem era o homem. Quem era? Era o capataz. Era o algoz do campo de concentração. Era o homem responsável pela morte do pai, da mãe, das 2 irmãs que ela tinha. Ela disse que quando ela viu aquele homem, o corpo é como se ela congelasse, ela não sabia. Aquele homem vem andando, estende as mãos para ela. Quando ele estende a mão, ela identifica os traços da mão dele, olha para ele, e aquele homem fala para ela: olha, você falou que foi liberado de um campo de concentração. Eu queria saber. E aí ele diz para ela: eu também estive num campo de concentração. Ele não disse razão, mas ele identificou quem ele era. Eu queria saber se você, como alguém que esteve lá, é capaz de me perdoar. Me perdoar. Ela disse que não sabia se ela era capaz ou não de perdoar. Ela estende a mão por uma questão protocolar, pega na mão desse homem e fala: eu te perdoo em nome de Jesus. Quando ela diz isso, ela relata, foi como se fosse um choque elétrico que tomou conta do seu corpo todo. Ela sentiu a presença, a glória de Deus. E ela relata que daquele ponto em diante, o ministério, a vida, o impacto, a relevância do seu ministério alçou a níveis que ela nunca imaginou antes, fruto do perdão. O perdão diz mais sobre você do que sobre as outras pessoas. Olha essa imagem aqui, essa imagem do cravo de Jesus na cruz. Uma imagem que me emociona. Enquanto faziam isso com Jesus, ele não merecia, ele só veio amar, cuidar, derramar o seu sangue. Jesus era furado pelos cravos e Jesus dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem aquilo que fazem. Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Levante suas 2 mãos para os céus comigo. Eu não vou orar no microfone para não atrapalhar a sua oração.
Mas se alguma coisa dessa mensagem falou ao seu coração sobre perdão, sobre serviço, sobre tratar bem as pessoas que estão ao seu redor, sobre ser bom representante de Cristo, eu queria que você agora abrisse a sua boca, que você fosse intencional com a sua boca, dizer: Senhor, aproveita essa conferência para tratar isso no meu coração. Não tem a ver com sentimento, não tem a ver com algo que eu vá falar, tem a ver com uma decisão que você faz nessa manhã de ser liberto, transformado nessa área da sua vida. Deixa eu ouvir a sua oração agora. Abra sua boca, deixa eu ouvir a sua oração.